Levante suas mãos para cá, querido. Vamos entregar a nossa irmã nas mãos do Senhor. Senhor, eis aí aqui a tua filha, Deus, que vai transmitir a tua palavra, Senhor. Já temos recebido algo de maravilhoso em nossas vidas nesta noite, ó Deus. Vamos sair daqui já com nossos corações alegres diante de Ti, porque tudo que ouvimos aqui, Deus, foi para a honra e para a glória do Teu nome. Agora eu quero entregar a tua filha nas tuas mãos. Ela vai usar a tua palavra. Esconde ela atrás da tua cruz, Senhor, para que ela não venha falar nada dela mesmo, mas que ela possa falar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para transmitir a nossas vidas, a tua igreja, a cada criança nesta noite. Deus, abençoa a tua filha. Usa ela com poder e glória. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Quem conhece a tia Lu na salinha? Mas eu não vou compartilhar a tia Lu para os irmãos. Eu sou só de vocês. Quem quiser me conhecer, a tia Lu na salinha, fique à vontade para ir lá assistir uma aula com a gente. Porque as tias que estão ali na salinha, a gente está plantando a semente da palavra do Senhor no coração de cada criança. Essa é a nossa função. E qual é a função quando elas saem daqui? De vocês, pais, de vocês regar essa semente que nós plantamos aqui, que é a palavra do Senhor no coração deles. Quando eles chegam em casa, vocês têm que regar na oração, na palavra, chamar o pequeno. Vamos orar hoje com a mamãe? Vamos ler a Bíblia hoje com a mamãe? Amém, irmãos? Amém, pai? Amém, mãe? Eu estou falando isso porque eu faço isso. A gente tem que regar. Aqui a gente planta, mas se não for regado, como que vai crescer? A gente planta, o outro rega. Creia, Deus vai dar o crescimento. O crescimento na vida dessas crianças. O crescimento como diácono. O crescimento como pastor. O crescimento que vai avançar. Amém? Vamos ler aqui Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Depois eu quero ler. Se vocês puderem colocar na tela, Atos também, Atos capítulo 1, versículo 8. Na tela vocês colocam para mim Atos, capítulo 1, versículo 8, e vocês, irmãos, comigo, na Bíblia, em Marcos, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora Atos vem dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em como em toda e Samaria e até os confins. Glória a Deus. Amados, eu sei que é uma conferência Kids, mas isso não impede do agir de Deus na tua vida nesta noite. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, mas eu quero te dizer que ainda existe uma solução. Nem tudo está perdido. Em Cristo há uma luz, em Cristo há força e esperança. Amado, nós estamos aqui mediante a uma palavra aonde Jesus agora, ele já tinha falado isso para os discípulos. Jesus, ele passou 3 anos ministrando, pregando, ensinando, trazendo o reino dos céus para nós. E Jesus, mediante esses 3 anos, ele falou para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que era necessário que ele fosse entregue para ser morto, que era necessário a cruz, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Jesus, ele falou isso durante o seu ministério para os seus discípulos. Agora no versículo 1 de Marcos 16, vem dizer: e
passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus, depois da crucificação. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Bom, eu acabei de dizer aqui que Jesus passou o seu ministério falando para eles que era necessário a crucificação, era necessário ele ser morto em uma cruz, mas que ao terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. Então, por que agora essas mulheres correram o risco levantando de madrugada? Por que agora essas mulheres estão andando preocupadas com uma pedra que não seria elas a remover? Eu já trago uma palavra aqui para as nossas vidas. Aquilo que Deus falou sobre a tua casa, sobre a sua vida, vai acontecer. Eu não preciso tomar nenhuma atitude por mim mesma. Jesus, ele falou para eles: olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. E eu vou na frente de vocês e vou encontrar vocês em Samaria. Não precisava essas mulheres correr o risco, levantando de madrugada, indo até o sepulcro. Não tinha necessidade dessa preocupação. Quem vai nos tirar a pedra? Se elas mediante guardasse a palavra que Cristo falou para elas: eu vou ressuscitar. E se elas tivessem guardado a palavra, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele cumpre aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Então, para que a preocupação? Aguarda, fiel no Senhor, porque Ele vai fazer. E se essas mulheres guardassem a palavra, Ele vai ressuscitar. Não preciso agir por mim mesmo. Ele vai ressuscitar. Eu não preciso correr risco, perigo, preocupação. Se eu guardar a palavra dEle, que Ele liberou sobre a minha vida, que Ele liberou sobre a sua casa, e que Ele disse que vai fazer, então creia que vai fazer. E agora, e olhando viram, versículo 4, e olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem, um anjo assentado à direita, e vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas, ficaram com medo. Elas agora, a preocupação delas, quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Porque existem coisas em nossas vidas que quem vai fazer é Deus. Mas em João capítulo 11 vem dizer que Lázaro morreu. E para Lázaro ouvir a voz de Deus, foi necessário pessoas retirar a pedra. Essa pedra aqui, quem retirou foi Deus. Mas para ressuscitar Lázaro, quem retirou foi pessoas. Então, não se preocupe com a pedra que está. Não sei qual é a pedra, qual é a situação. Deus, Ele vai resolver. Mas tem coisas que é com a gente. O que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Mas o que é para Ele fazer, Ele vai. Sabe o que Ele faz? O impossível. Sabe o que Ele faz? Aquilo que eu não posso, Ele pode. Sabe o que Ele faz? Aquilo que aparentemente não tem como acontecer, Ele faz acontecer. E agora, Jesus, no versículo 9, aparece para Maria Madalena e fala para ela anunciar para os discípulos que Ele ressuscitou. Sendo que agora, quando Maria vai mediante aos discípulos, aos 11, eles estão agora chorando e triste. E ela anuncia para eles e fala: o mestre ressuscitou. E eles falam: eu não acredito. Por que eles não acreditaram? Porque viram e presenciaram a crucificação. E eu quero dizer para você, não deixa que a situação que você esteja presenciando hoje faça você deixar de crer. Porque ali os discípulos não creram quando Maria chegou até eles para falar: o mestre ressuscitou. E agora mais adiante, os 2 discípulos de caminho de Emaús
fala para eles novamente: olha, o mestre ressuscitou. E eles ainda não creram no mestre, não creram na palavra que os irmãos levaram até ele as boas novas. Como mediante o versículo que nós lemos: aquele que crê em mim será salvo. A nossa função é falar. Agora, de crer é com você. Os discípulos não creram também. E agora Jesus, no versículo 12, Jesus aparece para eles e lança na frente deles: olha só, por que vocês não creram na minha palavra? Por que vocês não creram em Maria, que veio trazer as boas novas? Por que vocês não creram nos 2 discípulos que veio trazer as boas novas? Amados, eu quero dizer para você que esses discípulos é aquele discípulo que viram Jesus dar graça a 5 pães e 2 peixinhos e a multiplicar. Esses discípulos foi aquele que viram o mestre andando por cima do mar e acalmou a tempestade, acalmou o vento e disse: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse discípulo que eu estou falando para você foi aqueles que presenciou milagres e prodígios de Jesus e agora não está crendo. E eu trago isso para nossas vidas. O que Jesus fez na tua vida? Será que essa situação aí vai ser diferente para ele não agir? Quantas vezes Deus já te deu livramento? Vamos pensar, vamos trazer a nossa memória. Porque eu vou deixar de crer agora mediante a situação que eu estou presenciando? Não. Continua crendo. E agora aqui, no ID, no versículo onde lemos: obrigada, irmã, pela água. No versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, ide é uma ordem, ou vão, sendo que existe 2 ide. Esse ide aqui é coletivo, é para todos. Você entrou aqui crendo em Jesus? Você entrou aqui porque você crê? Eu creio. Eu creio que eu não vou sair daqui da mesma maneira. Eu creio que não é porque é uma conferência, é um culto de criança, mas tem adoração, tem milagre, tem libertação, tem transformação. Se tu entrou por esta porta é porque você crê. Então, a partir do momento que você crê, você se alistou para o ID de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus, você está alistado no ID de Deus. De anunciar o que, Luciene? O que Deus fez na tua vida. É simples assim. O que Deus fez na tua casa, ou Deus não fez nada na tua vida. Ou Deus não fez nada na sua família. Ou Deus não está fazendo nada. Ah, irmã, está difícil para todo mundo, mas a mão do Senhor não está guardando. Deus não deu livramento, Deus não deu escape. Oh, aleluia, você vai anunciar as boas novas mediante o que Deus tem feito na tua vida. E o ID do Senhor é uma ordem, é para todos. Eu não tenho escolha. Me alistei. Estamos aqui. Mas só que esse ID tem coletivo, que é para todos, e tem o ID pessoal, que é meu. Pessoalmente. Ah, irmã Luciene, eu vou te dar um exemplo. Gideão, Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 25, vem dizer que o anjo aparece para Gideão e fala que ele é valoroso. E escolhe Gideão para libertar o povo de Deus. E levanta Gideão. Só que antes de Deus revestir Gideão com seu espírito, e antes dele tocar a trombeta, sabe o que Deus mandou ele fazer? Derrubar o altar de Baal dentro da casa dele. Eu estou te dando um exemplo do ID coletivo e o ID pessoal. Gideão, eu vou te usar. Eu vou te levantar. Mas eu quero que você derrube esse altar. E Gideão temeu. Porque não era apenas a casa do pai dele que adorava, e sim todo o povo. E agora Gideão pega 10 homens e se levanta pela madrugada e derruba o altar. E ali o Espírito Santo falou no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você.
Muitos são evangélicos e muitos também não têm familiares evangélicos, correto? E muitas das vezes a gente presenciamos em nossos lares coisas que a gente não gostaria. Coisas que a gente fala, Senhor, a minha casa é para te adorar. Eu não queria isso dentro do meu lar, mas não se preocupa. Sabe como que você vai derrubar esse altar de Baal? Pelas madrugadas, aleluia. Gideão levantou de madrugada e foi derrubar o altar. Ah, irmã Luciane, de madrugada como? Orando. Dobra o joelho de madrugada, orando. E o Senhor vai retirar todo impedimento, vai retirando todo impedimento. Todo o altar que não é para Ele vai ser derrubado. O id pessoal e agora o id coletivo é para todos nós. Vou te dar um outro exemplo. Josué capítulo 3. Deus ele tem algo a fazer para o povo. E Josué agora convoca o povo para conquistar a terra. E Josué pega e fala assim, ó, santifica, porque hoje Deus tem grandes coisas para ser feito. Uma ordem coletiva. Não é, o que Deus tem não é para uns e para outros. Deus tem é para todos. Deus não tem só para mim. Deus não tem só para minha casa. Deus tem para a casa de todos vocês. Então é para todos. Josué disse, santifica o povo, porque Deus há de fazer grandes milagres e prodígios. Mostrei a diferença entre um id pessoal e um id o quê? Coletivo. Sendo que agora Jesus, ele não vai fazer você fazer o id dele de mão vazia. Vamos lá em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. O testemunho não é exibição do que podemos fazer por Deus, mas é a prova do que Deus fez por cada um de nós. É a prova do que Deus fez cada um de nós. E aqui está, eu não vou fazer o id de mão vazias. O Espírito Santo vai me ajudar. Vai vir sobre nós, como aqui ele falou. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ele já veio. E ele está aqui. Eu não sei por que você não está sentindo, mas ele está aqui. Ele está aqui. E ele não vai fazer com que você cumpra aquilo que Deus determinou para você fazer, sem mediante te capacitar. Sem mediante te dar a ajuda necessária que você precisa para cumprir o id do Senhor. E agora vem dizer, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins, como as plaquinhas aqui está dizendo, não é? Jerusalém, Judéia e Samaria. Jerusalém é o local. É como aonde nós estamos aqui agora. Então eu entendo que não tem como eu ser testemunha lá fora sem primeiro eu ser aqui. Tem que ver em mim primeiro. No meu local. Que local? Na tua casa. Que local? Quem me conhece é quem convive comigo. Então eu tenho que primeiro ser testemunha para quem convive comigo. Eu tenho que primeiro cumprir o meu id para quem convive comigo. Eles têm que ver em mim quem? Ver em você quem? Cristo. Eu tenho que ser primeiro em Jerusalém, local, minha casa. Judéia é a região. E depois Samaria, que é os vizinhos, que é em volta. E depois até os confins da terra. Eu não posso querer ir até os confins da terra primeiro, se eu primeiro antes eu não for testemunha no meu local.
Eu não posso querer cumprir o ID de Deus fora, sem primeiro eu cumprir dentro, no meu local. Eu não posso ser exemplo para eles lá, se dentro da minha casa não estão vendo em mim. Eu não posso plantar a semente aqui e lá fora querer fazer outra coisa diferente. Quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo, filho na fé dele, ele disse, a fé que habita em ti é uma fé não fingida, que veio da sua avó Lóis e da sua mãe Eunice. Sabe por quê? Porque antes de Timóteo ser, ele viu na mãe. Antes de Timóteo ser, ele viu no pai. Antes de Timóteo crer, ele viu a mãe crendo. Antes de Timóteo orar, ele via a mãe orando. Então eu não tenho como fazer o meu filho exercer o ID dele, se ele não vê o meu ID. Eu não posso fazer o meu filho se levantar como evangelista, como um pregador, se ele não me vê dentro da minha casa orando, lendo a palavra. Nós falamos mais com exemplo do que com palavras. Você, mãe, você, pai, fala mais com seu exemplo do que com palavras. Não precisa você falar, vai e faz. É só ele ver você fazendo. E isso você fazendo, você está regando as sementes que cada tia, cada um aqui do departamento, está plantando no coração deles. Nós estamos regando a palavra do Senhor lá fora, dentro de casa. Então nos ajuda. Ajuda o ministério infantil, pai, mãe, nos ajuda. Regando em casa aquilo que a gente está plantando neles aqui. A gente não está plantando uma historinha de alguém, não. A gente está plantando a palavra do Senhor. Que vai acontecer, sabe o que? Vai primeiro criar raiz. Aleluia. A gente tem que regar em casa para eles criar raiz. Para amanhã, depois, quando eles foram jovem, um adolescente, um adulto, eles não vão sair nas ondas de doutrinas. Por quê? Porque eles têm raiz. Mas para eles terem raiz, eles precisam ser regados em casa. Eles precisam ser regados em casa para poder ter raiz. A onda de doutrina está vindo aí. E muitos estão se desviando. Muitos acreditando. Eu quero falar algo. Eu tenho algumas crianças aqui que me conhecem. Todas, na verdade. Eu fiz uma roda com eles, uma roda de conversa, um bate-papo, fala na real. E foi uma experiência muito forte para mim. Para eles também. E eu fiquei impactada porque o Espírito Santo falou comigo, coloca eles para se abrirem. Para eles falar dos seus conflitos. Lá na salinha. Para eles falarem daquilo que eles têm medo. Irmãos, as crianças saíram de lá chorando, as mães. O que aconteceu, Luciane? Eu falei, não sei. Criança que me chamou no cantinho e falou, tia, me abraça. Me abraça porque eu estou ansiosa. Me abraça, tia. Tia, me abraça porque a minha mente às vezes entra em confusão e eu tenho medo de me expressar e ser interpretada errada. E eu falei, Senhor, será que isso foi de ti mesmo? Porque eu não sei. Aí teve um dia que a gente estava aqui na igreja. Um ou dois veio assim em mim, tia. Oi, quando que a senhora vai fazer aquela roda de novo? Eu estou precisando falar. Eu estou precisando conversar. Aleluia. Eu estou precisando colocar para fora algumas coisas na minha mente. Essas crianças sofrem conflitos. Se a gente sofre como adulto, imagina essas crianças, gente. Os bombardeios que vêm como um inferno, ele tem investido para poder corromper as nossas crianças, sabe com o quê? Com um telefone, com uma internet. Tá quietinho no quarto. Tá quietinho ali, não fala, deixa eles, não. Tá quietinho, mas deve estar deprimido. Vai ver o que está vendo no telefone. Criança, adolescente não tem que ter senha. E se tem, a gente tem que ter a senha do telefone. Deixar de castigo, vai ver os jogos que estão jogando. Isso você está fazendo, sabe o que? Está regando a semente que nós estamos plantando aqui. A semente que nós estamos plantando aqui. Vai averiguar com quem está conversando. Eu baixei um aplicativo que tudo que o meu filho faz vem para o meu telefone. Está conversando com fulano, Silano, vem para mim.
Eu vigio mesmo. Mas só que por mais que eu faça, eu tenho que fazer, sabe o quê? Senhor, aquilo que eu não posso, faz por mim. Senhor, aquilo que eu não posso fazer na mente e no coração, Espírito Santo, faz por mim, toca, dá experiência, porque, irmãos, o Senhor se revelou para Samuel. Samuel, ele ainda era uma criança. Eu sempre falo isso para o meu filho. Filho, Deus falou com Samuel, ainda criança. Deus quer se revelar para as nossas crianças. Mas será que a gente está mantendo a lamparina na nossa casa acesa? Porque quando Deus se revelou para Samuel, a lamparina ainda estava acesa. A nossa lamparina tem que se manter acesa, porque Deus não quer se revelar só para a gente, não. Deus quer se revelar para eles também. Deus quer botar neles, sabe o que? A armadura neles também. O ataque está vindo contra eles também. Aleluia. E nós temos que guardar eles em oração, mantendo as nossas lamparinas como mãe, como pai, acesa. Em oração. Entregando a eles, eu sei que todos entregam, mas a gente precisa fazer mais, porque o inferno ele tem investido pesado lá fora. O inferno ele tem investido pesado na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu não sei o que se passa na casa de vocês, todo mundo tem problema, mas de uma coisa eu sei, existe uma solução, e a solução que está na minha mão vai ser feita eu. Mas o que não pode ser feito com a minha mão, vai ser feito com a mão do Senhor. E eu quero abençoar essas crianças. Pastor, o Senhor me autoriza a orar? Eu quero que você, mãe, pai, que as crianças estiverem aqui, venha até aqui e profetiza sobre a vida dos seus filhos. Vocês são a lamparina para eles. Vocês são as luzes deles. Igreja, vamos se levantar e vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar, você mãe, você pai, você avó, profetiza sobre eles. Eles vão ser grandes, eles vão avançar. Eles não vão ser uma geração que vão pelas ondas de doutrinas, porque vocês vão regar eles com oração. Amém? Eu queria chamar uma irmã para orar pelas crianças, a irmã Cláudia. Irmã Cláudia, vem, irmã Cláudia. Vamos orar pelos nossos pequenos. E todos que estão aqui, que se encontram aqui. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essas crianças, Senhor. Essas crianças que não são futuro, mas que são presente nessa igreja, Senhor Deus. Essas crianças que fazem parte desse arraial, Senhor. Essas crianças que hoje, Pai, têm conduzido pais e mães até aqui. Crianças que têm trago as famílias, Senhor Deus. Crianças que têm sofrido conflitos, sim, Senhor. Mas que Tu tem blindado elas, Senhor. Tem livrado de todo o mal. Tem livrado, Pai, das coisas ruins que esse mundo traz. Porque nós estamos aqui, Pai, para prepará-las para a vida e não para o mundo. Porque o mundo maltrata, o mundo machuca. Mas para a vida, para que elas possam servir de testemunha, para que elas possam, Pai, fazer o Teu ID aonde quer que elas estejam. Senhor Deus, abençoe e guarde cada casa, cada família nesta igreja, neste local, Senhor Deus. Abençoa as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, pastor.